Fala galera, estamos aqui com o Carlos Henrique, conhecido como o CH Sapo ou só Sapo para os íntimos. Ele bateu na trave do top do Nacional, né? Jogo de matemático, mas como o deck tem várias ideias legais que a gente desenvolveu nos treinos, né? A gente resolveu fazer esse profilezinho para mostrar para a galera o deck e ajudar, né? Quem estiver mexendo com esse deck ou quem quiser jogar contra, né? Para aprender como é que funciona. Pois é, galera, eu fiz 7-3 no Nacional, perdi na última rodada e fiquei de fora do top. Mas assim, esse deck que eu fiz juntamente com o Gabriel Henrique aqui de Goiânia, o GH e o Vitor, eu acho que ficou bem legal as ideias por trás dele, né? Eu acho que tem uma teoria muito boa por trás, e assim, a gente testou bastante, o win rate dele tava legal, né, contra os principais decks. Então assim, não deu certo de topar, mas eu acho que o deck ficou bem feito. Eu acho que vale a pena passar as ideias pro pessoal, e esse é o principal motivo que eu tô fazendo esse deck profile, né? Não pelo resultado em si, mas para compartilhar as nossas ideias. Eu separei o deck aqui em alguns blocos, já vou explicar, e primeiramente vou falar por que o do matemático, né? Na minha concepção aí dos meninos, os 3 melhores decks do jogo para esse evento eram o Kastira, o Super Heavy Samurai e o Mathmech. Eles são os únicos decks que a gente acha que tem força suficiente, que cabem tech suficiente e que são consistentes o suficiente, né? Pra mim, eu não tinha a opção do Kastira, porque eu não tinha acesso às cartas, então eu estava limitado ao Super Heavy e ao Mathmech. E eu tinha os 2 decks e eu acabei optando pelo Mathmech, por um detalhe que eu vou falar no meio do profile. É um detalhe assim, bem sutil, mas eu acho que pendeu pro lado do Mathmech. Mas assim, esse deck me agrada muito porque do jeito que a gente construiu ele cabia muita hand trap, né? Muita tech, e ele tinha muito start. Então assim, ele é um deck que tá muito consistente, tanto para ir primeiro quanto para ir segundo, né? Porque a consistência para você ir segundo e não perder, ela envolve você comprar defesas, né? Ou board breaker se for a abordagem que a pessoa escolheu, mas no nosso caso a gente escolheu a abordagem de hand traps, né? Então aqui, ó, considerando essa abordagem, vou mostrar as hand traps primeiro. 3 draw, Gamma Driver, esse aqui é no hand trap, mas tá lá, né? 3, vou virar pra cá, melhor. 3 Ash, 3 Veil e 3 Impermanence, 2 Nibiru. Isso aqui é a contribuição suprema do patch, a BL, e eu já vou explicar. É o seguinte, essas aqui são as hand traps boas, padrão, que funciona contra quase sempre, e o Gamma. O Gamma vem com a âncora dele, esse tijolo pesado que você tem que carregar, mas eu acho que ele é bom o suficiente para justificar esse brick que ele carrega junto com ele. Esse aqui é bem padrão, vamos dizer assim, e aqui são as coisas mais direcionadas, né? A gente optou por usar o draw de main, porque a gente acha que o draw ele é bom nas principais matches, que são esses 3 decks que a gente acredita que são os melhores. Tanto é que minhas únicas derrotas foram a Mirror e o Kastira. Então assim, eu não perdi para nenhum deck que eu julgava fraco, perdi para os decks que eu julgava forte. O draw, ele é muito bom contra o Mathmech, porque você consegue evitar de tomar a Trápcia Tupada no Laplacian, quase sempre. Contra o Super Heavy ele é muito bom. E contra o Kastira, que não é tão bom assim, ela tem lá seu valor, né? Se você tem mãos que você consegue brincar o Kastira, se você der um pouco de sorte. Então se você der um draw, por exemplo, se der um high roll de down draw depois da terraforming, ou às vezes até no campo, no pote também é bem forte. A gente não gosta muito dessa carta, mas a gente sentia a necessidade de usar muito a hand trap, e essa seria a hand trap extra que a gente está usando. Considerando também esse metacall da gente, a gente resolveu tentar high rolar os Kastira usando esses Nibiru aqui. Inicialmente a gente estava pensando até em usar 3, porque o Kastira agora ele tá indo pro full combo, ele não tá aquela versão mais Arise Pass, né? As pessoas não estão fazendo isso, até porque as pessoas pararam de usar Forbidden Lance para proteger esse Arise Pass, né? Então se o cara ele resolve fazer o Arise Pass, ele perde pro Gamma e pra Impermanence, né? Então ele fica meio que forçado a fazer o full combo, né? Pra fazer uma jogada mais forte. E aí a gente pune com esses Nibirus aqui. Aí a gente resolveu não usar 3,
porque a gente teve uma ideia, né, no caso o Victor teve uma ideia muito boa de usar essa Belly aqui pra gente buscar com a Small World na Mirror, porque a Trap, a Super Fatorial, ela é muito forte, cara. Inclusive é um dos motivos da gente jogar com esse deck, o principal motivo, provavelmente. E essa carta ela para sozinha a Trap. Então se você dá uma Small World no susto contra o cara e busca isso aqui, você consegue jogar sendo segundo a Mirror, entendeu? Então assim, eu acho que justificou o spot. Acabou que eu joguei só 2 Mirrors, e uma eu perdi, outra eu ganhei. Na que eu perdi eu fui amassado, não tive chance de jogar, não vim com a Small World, não tive oportunidade de usar essa tech nossa que eu acho que estava muito bem posicionada nesse evento, porque tinha muito matemático nesse evento, mas a ideia foi muito boa, então acho que vale a pena compartilhar com vocês. Aí beleza, acabando esse bloco de hand traps, eu vou pro bloco de jogadas, né, vamos dizer assim. Esse bloco de jogadas eu separei aqui em starters, né, o principal e o mais resiliente é o próprio circular, e o resto são maneiras de você chegar nele, né, geralmente. Então aqui, ó, 3 Silent Mine, 3 Small World. Aí assim, a Small World, cara, eu vou dar um destaque aqui pra ela, porque além dela ser um starter, ela é uma carta que deixa o nosso side mais forte e o nosso main deck mais preparado para outras matches. Então, tem aquela BL que a Small World busca na Mirror. Contra o Casteira a gente busca o Gama. Eu ganhei um jogo no round 9, né? Ainda tava com chance de topar por causa da Small World buscando esse Gama, porque o efeito obrigatório do Arise trigger e você mata ele com o Gama. A Small World é muito forte, ela permite que você use alguns one-off no side e dê muito mais valor pra eles, porque essa Small World vira mais cópias desse one-off que pode ser uma carta tipo, importante em alguma match, né? Eu vou mostrar algumas no site depois. Aqui é uma adição nova em relação aos decks antigos, que é o Firewall Defensor. Esse bicho é muito forte, ele sozinho ele é full combo, depois eu vou mostrar qual que é o combo, e ele só é fraco pra Ashe. E mesmo a Ashe, se você, por exemplo, abrir com Parallel Exceed, você continua jogando, mesmo se o cara tiver Ashe. Se você tiver outros starters, você continua jogando. Os starters desse deck, eles funcionam quase sempre como starters e também como extenders, o que é bem legal. E aqui é uma parada que todo mundo pedia pra ler, que eu acho que é uma das coisas que vale a pena compartilhar do nosso deck, que é esse bicho aqui. Esse bicho aqui é como se fosse a quarta cópia disso aqui. Ele parecia Lunifire Blossom, o efeito dele se tributa e invoca um Cyberse do deck negado. Só que o efeito do Defensor, ele ativa no cemitério quando você linka ele, então não tem problema ele vir negado. Aí assim, ele é menos resiliente a hand trap que o Defensor, isso é óbvio. Só porque ele é um starter a mais, então ele aumenta a nossa conta de starter. E os stats dele permitem que ele seja ponte de Small World em alguns cenários. E também permite que ele seja buscado com Small World em alguns cenários onde, por exemplo, o Defensor não conseguiria ser buscado. Então assim, esse bichinho foi bem legal. Ele tem um efeitozinho no cemitério também que tem um valor, que quando um Link 3 ou mais seu morre, ele renasce e é removido do jogo se ele sai do campo. Então, por exemplo, rolou de ser bem relevante em um jogo onde o cara matou meu... como é que é o nome do bichinho? O Red Soul. Eu renasci esse bicho aqui e o cara não conseguiu tirar o Red Soul e ele, né? Então retirou o Red Soul e ele voltou e eu joguei no meu turno. Foi mega relevante, então esse bichinho foi bem legal. E esse aqui é o starter honorário, né? Que não é um starter de verdade pela definição, porque ele sozinho não faz nada. Mas ele é o melhor extender e com qualquer hand trap, praticamente tirando o Nibiru, Gama e Driver. O Driver não é hand trap, mas tá na contagem. Esse bicho aqui vira starter. Então, por exemplo, se vier com Ashe, Belly, Veiler, Draw, qualquer desses bichos, você faz a normal summon, faz o Almirage, Link faz o Almirage, faz o Paralel vira o Alambert busca o Circular e você continua jogando. O Almirage, que contribui para essa jogada, inclusive é uma das cartas mais importantes desse deck, e quando eu chegar lá no extra deck eu vou falar um pouco mais dele. Então aqui foi o bloco de jogada, né? Os starters, vamos dizer assim, são 16. Então tá um número bem bom. Eu acho que é uma porcentagem de mais de 94% de chance de abrir um. Os starters eu vou colocar aqui o bloco de cartas menos fortes do deck, vamos dizer assim. Menos fortes no sentido de consistência. Que são essas aqui. São os outros nomes da engine de Mathmech. O Firewall Guardian, que o Firewall Defensor exige, e a Trap de Mathmech, que é a nossa win condition, praticamente.
diferente dos decks standard de Mathmech, eu não uso essas cartas duplicadas. Por quê? O meu deck, eu tenho muito one card combo. Diferente do deck de Mathmech antigo, que os caras juntavam duas cartas para fazer uma jogada. Eu ainda tenho essa opção de juntar duas cartas dessa para fazer uma jogada, mas isso não é ideal, porque como eu tenho um deck que usa muita hand trap, vai ter muita mão que eu preciso jogar com uma carta só. Então assim, 4 hand traps e um starter. Eu preciso que essa uma carta seja uma jogada completa. E essas cartas elas não fazem jogada completa sozinhas, elas precisam interagir com outras para você jogar. Além do circular, eu tenho mais 3 nomes de Mathmech, né? Então são 4 nomes. Eu acho importante ter esse quarto nome aqui por conta do Rise Heart, né? Então assim, por mais que o cara remova um nome do topo do meu deck, eu acho importante eu ter 3 nomes para mim setupar a trap forte ainda. E assim, é relevante buscar isso muitas vezes, então assim, eu acho que tá bem redondinho essas escolhas aqui. Agora eu vou passar pro extra deck. Primeiro já vou começar da parte diferente, que é o boss monster do deck, e a engine que ele carrega junto, que é o Dark Fluid. O nosso endboard, ele envolve a gente fazer isso e isso. Esse bicho manda no meu turno isso pro cemitério, que é uma carta nova de Siak, que é um Spell Trap Negate, quando você controla o link 4 ou mais. E no turno do cara você pode mandar isso, que nega o efeito de uma carta face-up do cara até a end phase. Então, o 1 card combo do nosso deck, ele passa com isso aqui setupado, no mínimo. Fora hand trap, fora se tiver mais coisa envolvida, a gente pode passar com Hit Soul também. Mas isso aqui é muito forte, eu não perdi nenhum jogo que eu consegui passar com isso aqui setupado, entendeu? Então assim, esse bicho, ele é muito brabo porque agora ele virou uma interação, ou 2, e ele completa a sua armadilha em alguns casos onde o cara tenta interromper você mais ou menos. Então, por exemplo, tem muitas mãos onde o cara te interrompe de certa forma que você consegue colocar só 2 nomes no cemitério. E aí a trap já não fica mais forte. Só que aí você faz esse link 5, manda o terceiro nome e o cara perde da mesma maneira. Então assim, esse bicho aqui é o boss monster do deck. Ele tem muitos efeitos bons, ele bate 2 vezes, ele bate com muito dano porque ele fica gigante. Então assim, ele não toma Fenrir? Ele não toma Fenrir porque na fase de batalha nega os efeitos ativados do oponente. E esse bicho aqui permite com que a gente use só um disso aqui, ó. O cara às vezes ainda morre mesmo removendo isso com Fenrir, por exemplo, ou com Diablos. Que mais? A gente usa só um Laplacian e só um Alambertian. Esse Laplacian é só um porque você só precisa fazer ele com a trap e ele é a sua win condition, essa trap. Você não vai fazer 2 dele no mesmo jogo. Se você é primeiro, que é o jogo onde a sua trap geralmente vai funcionar, você só vai precisar desse um aqui. O Alambertian é só um também. Pode ser que faça uma faltazinha ali contra o Kashtira quando o cara remove ele do extra deck. Só que se o cara não remove outras coisas, ele pode morrer. Então, muitas vezes, na verdade, todas as vezes que eu joguei contra o Kashtira, ele não me removeu isso aqui, ele me removia isso pra tentar não morrer. Mas, assim, não tinha problema, entendeu? Ele é um enabler, na verdade. Esse bicho aqui, no meio do... muitos starters nossos viram o Alambertian, que vai buscar o circular, que vai buscar a trap, e aí você completa a jogada, entendeu? Então, geralmente, você não precisa fazer esse segundo. E o espaço é muito limitado também. O Hit Soul é o plano B, quando tá dando merda a gente faz ele. Ou quando tá muito forte. Ou quando tá forte demais. Então você nunca faz ele no meio termo. Ou você tá fudido, você faz ele. E geralmente esse deck tem essa habilidade de mesmo quando você toma muita interação, no mínimo você passa com Hit Soul. E como a gente usa 18 hand traps, às vezes é o suficiente pra você continuar jogando. O que mais? A única duplicata que a gente utilizou a concessão pro Kashtira foi esses 2 Access Code, porque a gente sentia muita necessidade de quebrar o campo do cara e a gente não tem muitas outras maneiras de fazer isso. Então se o cara removesse esse Access Code, ficava chato, mas como a gente tem 2, então meio que resolve esse problema. Aí aqui é os Link 1. Esse aqui pra mim é a melhor coisa desse deck. Eu testei muito o Super Heavy, que tem características parecidas com esse deck, né? Que são muitos hand traps, muitos starts e um combo forte o suficiente. Mas o que eu percebi é que o Super Heavy tinha alguma coisa que
tava pior. E aí eu fiquei pensando o que era, e era justamente esse Almirage. Por quê? Quando você compra uma hand trap no matemático, essa hand trap não é uma hand trap. Ela é uma hand trap ou ela é um monstro Cyberse. E 2 monstros Cyberse nesse deck você joga. Você pega o Sigma do cemitério, renasce, faz uma hand trap, faz o Almirage, e você joga de Cyberse. Você joga tanto fazendo o Splash, quanto fazendo isso aqui. Isso aqui faz o Link Climb e você faz tudo que você precisa. Então, por exemplo, se você fez o full combo no turno 1 e o cara por algum motivo quebrou, no próximo turno você volta o Sigma, faz uma Mirage com uma Hand Trap, faz esse bicho renasce o Transcode renasce o Splash renasce alguém, você já botou 1 bilhão de bichos na mesa de novo. E se por um acaso você não passou o combo todo no primeiro turno, geralmente você vai ter no cemitério um desse e o Hit Soul, que é o plano B. Aí você tem o segundo do Splash Maze para continuar jogando, faz Splash, Transcode, enfim. Então, assim, isso aqui é o bloco de continuidade do deck, esses bichos aqui. Tudo isso porque o Almirage é uma hand trap. Tudo isso porque uma hand trap virou Almirage. Então, digamos que ele não é o Decode Talker, mas ele é a alma do extra deck, hein? Isso. É bizarro, cara, como um bicho assim que parece irrelevante é tão importante. Eu já falei disso, Eu já falei disso aqui? Já. Acho que sim. Acho que eu falei de tudo, né, do extra deck. Uhum. Ah, tá. E o Transcode, eu não lembro se eu falei, mas o Transcode é mega relevante, né? No seu combo principal, você passa pelo Transcode renascendo esse aqui. Geralmente seu campo fica assim, ó. Nesse momento você faz Link 5 e você faz esse aqui, ó. Então, assim, qualquer um starter daqueles meus vira esse bicho. E buscando a armadilha, porque você passa pelo circular por conta do Alambert. Então, assim, ele faz parte da sua jogada principal também. Sem falar que ele é importante para você matar o cara com Access Code colincado, sem poder dar alvo. Então o cara não pode dar Veiler nele, por exemplo. Agora eu vou falar do side deck. Bom, e aqui a parte final do deck, que é o side deck, né? Sempre considerando aqueles 3 decks, né? Kashtira, o Super Heavy e a Mirror. Aí aqui, ó, mais Hand Traps. Esse aqui é a concessão principalmente por conta do Kashtira. Super Heavy. Eu te confesso que eu valorizei um pouco mais Super Heavy que realmente eu joguei contra. Eu joguei só contra um e era uma versão estranha. O cara usava Gold. Mas o cara é bem bacana, inclusive. As Belles, que são muito boas na Mirror. Mas eu acho a Belle uma carta excelente, cara. Porque ela entra em muitas partidas. Ela entra contra o Despia. Ela entra contra o Runic. Ela entra contra um monte de deck estranho. Matemático. Não, matemático eu falei na Mirror, né? Falei. Foi. Essa carta ela é muito versátil, né? São poucas as... contra o próprio Super Heavy ela tem um valorzinho se você estiver precisando tirar mais coisa. Porque dá pra dar ela no efeito do Link 1, né? O cara... É tipo funciona como Veiler ou Impermanence, né? Na verdade. É melhor que a Mourner, né? Por exemplo. Porque a Mourner você teria que dar quando o bicho entra e o cara não perdia essa da mão. Aqui é o terceiro Nibiru, né? Ele entra contra uns decks aleatórios de combo. Entra contra o Kashtira. Entra contra o Super Heavy, dependendo, pareado contra as Hand Traps, ele é maneiro. Aí aqui, ó, esse Khaled aqui é exclusivamente por conta do Shifter e também para ser primeiro, né? Mas assim... Do Draw também. O Draw também, mas o Shifter é o principal motivo desse Khaled estar aqui no esse deck. E assim, a maioria das minhas derrotas envolve esse Shifter aí, cara. Shifter é complicado. Aqui são algumas cartas injustas para ser primeiro. E no caso do Book, entra até sendo segundo contra o Kashtira, porque ele é um out do Arise. Pois essas aqui são algumas cartas injustas para mim ir primeiro, né? Elas entram contra vários decks, né? Na Mirror, contra o Kashtira, contra o Super Heavy. E assim, isso foi uma influência muito grande do GH e do Victor. Principalmente do GH, porque eu não utilizava essas cartas no meu site antigamente. E assim, eu gostava de cartas que funcionariam bem sendo primeiro e sendo segundo. Mas os meninos me fizeram enxergar que eu preciso desse tipo de injustiça quando eu sou primeiro, né? Eu preciso de cartas que garantam o meu going first. E assim, essas cartas me dão alguma chance nos jogos onde eu tomo Shifter, por exemplo. Então teve jogo que eu tomei Shifter e eu ganhei do Kashtira porque eu abri com isso, ou combinações disso.
Às vezes o cara te dá o shifter, você faz uma jogada fraca ou simplesmente passa com algumas setadas. O cara tenta jogar, você para ele e o jogo volta pra você. E você consegue ganhar às vezes um jogo que você tomou o shifter por conta disso, entendeu? Então eu acho que foi bem bom isso aqui. E essas aqui são os dois one-offs que eu falei por conta da Small World, né? Isso aqui entra contra o Super Heavy. O que rola de se fazer? No campeonato não rolou, porque eu joguei só contra o Super Heavy, mas nos testes esse aqui foi bem legal. Como a gente usa Small World, é como se a gente utilizasse 4 dessa carta. Então o que você faz? Você tenta quebrar o campo do Super Heavy, ele vai gastar lá algumas interações, vai trocar algumas coisas com você, e você deixa para dar por último a Small World ou o próprio Five Rainbow. E aí você dá o Five Rainbow no cara e o cara perde o jogo praticamente, porque a maioria deles não tem o out natural, né? Teria que comprar um out que ele colocou no side, e quando coloca, que às vezes o cara não coloca, ou em algumas versões o cara utiliza aquela garrinha level 2 e um Synchro level 6 que funciona como um out pro Five Rainbow. Mas assim, é aquela coisa, velho. Muitas vezes o cara vai perder só porque você conseguiu resolver isso aqui. Isso aqui, cara, é quase que uma carta psicológica no meu site. Isso aqui foi pra mim não falar que eu abandonei completamente a minha esperança de ganhar de alguma Floodgate, né? Como eu tenho as 3 Small World, coloquei isso aqui pra ser um alvo da Small World, pra mim não desistir completamente dessas matches onde eu tomo alguma Floodgate. Na verdade, eu acho que ela tem um pouco mais de valor do que só isso, porque assim, o Nibiru, ele tá no nosso main deck, eu esqueci até de falar disso, como uma ponte da Small World também. Se você não tiver esse Nibiru, às vezes você não consegue resolver essa Small World. Tem algumas matches que o Nibiru ele é muito ruim, que ele é morto, completamente morto, e de repente isso aqui é um pouco menos ruim. Então é uma ponte um pouco menos torta da Small World. Muita gente utiliza os Kaijus, né? O Kaiju de luz lá, um dos dois, como ponte. Às vezes de main, às vezes de side. E até como out do Arise Heart. Mas eu não usei o Kaiju, até um negócio que eu lembrei agora, por 2 motivos. Quando você invoca o Kaiju, você não consegue usar o efeito do Transcode no turno. E você não consegue usar o efeito do Firewall Defensor. Então, assim, um dos principais motivos para eu não usar o Kaiju foi isso. A gente achou que não ia ter muito Pearl no campeonato, né? Eu mesmo não joguei contra nenhum, então foi um bom metacall. Eu vi pouquíssimos no campeonato. Até teve 1 ou 2 que toparam, parece, mas, assim, eu praticamente não vi esse deck. Esses caras nem jogaram perto de mim. Então, assim, eu acho que o metacall foi certo, foi acertado. Infelizmente eu fiquei 50% contra o Castilho, né? Ganhei de 2 e perdi 2. Se eu tivesse ganhado umazinha a mais aí, tinha dado pra topar. Mas é isso, eu acho que o deck ficou bem legal e eu queria mostrar ele pra vocês. Maneiro. Mostra o combo aí pra gente, que é esse que você falou várias vezes já. Tá. Eu vou mostrar ele abrindo circular, depois eu mostro abrindo com os outros starters ou não precisa? Mostra com o Firewall Defender, porque eu acho que com os outros starters a gente só fala o que muda. Tá bom. Então, abrindo Firewall Defensor, vou fazer virado pra mim, né? Depois eu viro as cartas pra vocês. Pode ser, não tem problema. Faz o link 1. Aí aqui vai trigar. Cadê? Eu vou invocar esse aqui. Aí você faz o link 2 aqui do Splash. Ops. Aí esse bicho aqui vai trigar, ele renasce. Aí você usa o efeito Splash e renasce aqui. Aí aqui você faz um rank 4, que é o Alambert. Aí aqui você tira 2 materiais, busca o circular. Aí que você usa o efeito circular, melando o Sigma. Usa o outro efeito do Alambert para ele se tributar para renascer o Sigma. Aí aqui você usa o efeito circular para buscar a armadilha. Eu vou deixar aqui, né? Aí você utiliza os dois aqui, ó. Faz o Transcode renasce o Splash. E aqui você faz um link 5. Aí aqui você nesse momento tem 2 nomes de matemática no cemitério, circular e o Sigma. E aí você usa o efeito dele, que manda
o diâmetro. No turno do cara, você pode mandar esse ou esse. Então assim, você tem a armadilha setupada com 3 nomes. 4 na mão. 4 na mão, porque você só gastou uma carta para fazer isso. E você ainda tem mais uma interação proveniente do Firewall, que é a milada de um desses dois no turno do cara. Isso é muito forte. Esse é o meio combo, né? Quando você abre com o Defensor, você perde uma milada com ele, porque você tem que milar um dos nomes. Mas quando você abre com Mining, Small World ou o próprio Circular... Faz aí o do Circular. Aí você ganha mais um nome. O Circular... Circular é o seguinte. Circular, mila aqui. Vem aqui, efeito, busca aqui. Aí aqui você faz a Lambertian. A Lambertian busca o diâmetro. O diâmetro renasce aqui. Aqui você faz o Splash. Splash renasce alguém. Transcode renasce Splash. E aqui você faz o Link 5. Nesse momento você já tem os 3 nomes de Mathmech no cemitério. Então... Opa, cadê o bicho? Então, você mila no seu turno esse bicho aqui pro cemitério. E no turno do cara você pode milar esse aqui. Então, você ganhou uma interação a mais, né, em relação ao combo do Defensor. Mas, cara, o combo do Defensor passando, você não perde já, cara. É muito difícil. Então, tipo assim, no turno do cara você tem o Laplacian voltando. Ele entra com o Negate porque o diâmetro tá no cemitério. Você tem uma negação de Spell Trap. Você tem um Negate genérico de carta Face Up, né? Então, por exemplo, você pode dar no Akaushi. Às vezes é melhor que negar a ativação do Akaushi é você dar esse aqui, porque ele se trava lá, ele não consegue usar o outro Akaushi naquele turno. Você dá no Caixeira, né? Aí nega, pela prioridade do turno, ele não consegue te banir de carta. Isso, você pode, por exemplo, mandar esse aqui pra deixar uma birth do cara negada naquele turno. Você pode, o cara faz espécie de um Caixeira, você pode mandar aqui. E aí, se o cara quiser utilizar o efeito do Fenrir ou do Unicórnio, ele tem que ser Link 1. E aí esse aqui vai ser Link 2. E aí nega o efeito do bicho, entendeu? Então esse bicho aqui funciona como se fosse uma Mourner, vamos dizer assim, contra o Castira. Porque assim, ele não vai negar o efeito sendo usado na hora, mas deixa o bicho negado e o cara não vai conseguir ativar o efeito, resolver o efeito do bicho dele naquele turno. Então, é isso, cara. Legal, né? E quando você abre Defender ou Bitron, né, ainda ganha uns efeitos extras, né? O Defender protege o Firewall de destruição e o Bitron volta se o Firewall morrer, né? Isso. Tem esses efeitozinhos secretos no cemitério. Eu acho que eu falei só do Bitron, mas o Firewall Defensor no cemitério ele se remove para proteger um monstro Firewall de destruição por efeito. E o Bitron renasce quando o Link 3 ou mais morre. E esse aqui, quando tem uma batalha envolvendo 2 Links... nega o ataque e zera o ataque do bicho até o final do turno. Sim, então tem bastante efeitinho secreto. Tem uns efeitinhos secretos que de vez em nunca acontece. Muito maneiro, então. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Manda um salve aí pra galera, sabe? Bom, mandar um salve pro pessoal da Mind Gamers, né? Nosso time de aposentado. Na real, só quem jogou do nosso time foi o Gui, né? Jogou de Sky. O Mário jogou de caixa. O Mário fez 33, quase topou. O Vitor, né, jogou de caixa e passou em segundo no Suíço, foi benzão, foi o nosso melhor representante. Mandar um abraço pro pessoal aqui de Goiânia, né, que foi em peso pro Nacional, principalmente pro pessoal que eu treinei junto, né, que foi o GH e o Vitor. O Lucas Moro, que mora lá nos Estados Unidos, também ajudou a gente a treinar, é amigão nosso aí de longa data já. Meninos aqui de Goiânia que geralmente estão junto da gente aí, jogando com a gente. Valeu, galera. Abraço, galera, até a próxima.